Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma academia de profissionais da Obra Max. Eu me chamo Wesley e sou vendedor aqui do setor de marcenaria da Obra Max Praia Grande. Lembrando que nossa live irá acontecer até às 19 horas no nosso canal Obra é Compromisso, no YouTube e também no Facebook. Lembrando que é muito importante que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo, certo? Bom, o tema do nosso treinamento de hoje é Kit Porta de Madeira, instalação simples e descomplicada. Para trazer esse conteúdo sensacional hoje para vocês, eu gostaria de chamar os nossos parceiros da MGM. Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Wesley. Um prazer estar aqui novamente, trazer um pouco da MGM, trazer um pouco dos nossos produtos para vocês e tornando essa parceria MGM e Obra Max cada vez mais forte. Show de bola, sensacional. Bom, pessoal, participem com as suas perguntas ao longo dessa apresentação que a gente vai respondendo elas, tudo bem? Para quem não conhece, a Obra Max é uma casa de construção aberta a todos, sem cadastro e sem burocracia. Então, pessoal, para quem não conhece, né, e precisa fazer alguma reforma, precisa fazer alguma reforma, está pensando em fazer uma construção, vocês podem estar procurando uma de nossas lojas, certo? Nós temos a loja da Moca, que fica na Avenida do Estado, número 6.313. Temos a loja também da Praia Grande, que fica na Avenida Ministro Marcos Freire, número 1500. E temos também a nova loja no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Brasil, número 3666, na Benfica. Certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos para esse conteúdo que está sensacional. Pessoal, vamos lá então. Como o Wesley disse, estamos abertos aí para as perguntas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a MGM, quiserem saber um pouco mais sobre os nossos produtos, no intervalo de uma colocação ou outra, fiquem à vontade para perguntar. No que tiver dúvidas, nós estamos aqui para poder responder e deixar vocês aí por dentro de todos os nossos produtos. Tá certo? Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho sobre, apresentar para vocês um pouquinho da MGM. Para quem não conhece, quem não sabe a MGM, vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá? Pessoal, a MGM é uma empresa genuinamente brasileira, uma empresa mineira, com mais de 56 anos de existência, fundada em 66, aqui no interior de Minas Gerais. Nós ficamos numa cidade chamada Monsenhor Paulo, que fica entre Pouso Alegre e Varginha, no eixo BH-São Paulo. Nosso polo industrial, a nossa matriz, tem uma área de 100 mil metros quadrados. Tá? Nós temos hoje, entre todas as nossas unidades, 700 postos de trabalho. Estamos presentes em todos os estados da Federação, Distrito Federal, e nós temos 3 divisões de produtos. Tá? Então, a gente vai contar um pouquinho mais sobre o universo MGM e aí a gente vai começar a falar sobre o nosso kit. Pessoal, aqui a gente acha sempre muito importante trazer para vocês um pouquinho do que são os nossos valores, do que é a MGM, tá? Então, nós somos regidos por 5 pilares e esses 5 pilares é o que norteiam todas as nossas decisões. O primeiro ponto e o primeiro pilar e o mais importante para nós aqui na MGM, por isso que estão todos em sequência, em grau de importância, mas todos dependentes um do outro, é quando a gente fala de cliente. Aqui para nós da MGM, o cliente é sempre o centro das decisões. Em todas as nossas salas de reuniões tem um cliente que ele é sentado na ponta da mesa como se fosse o lugar de decisão para que todas as nossas ações sejam voltadas ao bem-estar, ao sonho dos nossos clientes. O segundo pilar, pessoal, é o pilar de gente. E aí nós estamos falando das pessoas de todo mundo do universo MGM, sejam nossos colaboradores, representantes, nossos parceiros como Wesley da Obra Max,
E aí a gente está falando de empoderar pessoas. Só faz sentido para nós da MGM se toda a cadeia que está envolvida nós pudermos empoderar pessoas. E a gente acredita, e aí a gente traz essa imagem de uma das nossas colaboradoras que tem esse sorrisão e é o que motiva a gente aqui dentro, sempre estar com gente nos destaques das nossas decisões. Um outro ponto, pessoal, é a inovação. A MGM tem o lema de tradição e compromisso, e a gente costuma dizer que é a tradição de sempre o compromisso com o futuro, e por isso a gente tem o pilar inovação. Esse pilar está aí porque todos os dias, em todos os nossos processos, em todas as nossas atividades, a gente procura inovar. Isso para poder atender a satisfação dos nossos clientes, para atender a satisfação da gente que compõe a MGM. Como quarto pilar, nós temos processo. E processo, pessoal, nós trazemos para a MGM para que tudo tenha qualidade e segurança para vocês. Tá? Então ele vem em quarto lugar, mas ele é totalmente envolvido em todos os outros pilares. E por fim a gente tem um pilar resultado, e esse pilar resultado ele é uma comutação de todos os outros pilares. Então a gente acredita que colocando o cliente no centro das decisões, empoderando pessoas, colocando a inovação sempre nas nossas atividades e seguindo os processos, nós vamos ter um bom resultado. Não só para nós, mas o nosso resultado é a satisfação sempre dos nossos clientes. E aí, pessoal, um pouquinho do que são os nossos produtos. E eu falei para vocês que a gente tem 3 divisões de produto e a gente atua tanto no mercado do varejo e atacado, quanto no mercado de construtora. Para as construtoras, temos os produtos especiais, mas dentro sempre dessas divisões. Então, temos esquadrias de aço. E quando eu falo esquadria, pessoal, eu estou querendo dizer porta, janela, maximoer, basculante, porta de giro, porta de correr, tudo isso compõe esquadrias. Tenho também as esquadrias de alumínio, portas de madeira, fechaduras e dobradiças. Engradamento metálico, pessoal, é um projeto para a construtora, que são os nossos telhados também, telhados mais sustentáveis, baratos e rápidos de serem executados. Pessoal, enfim, já conseguimos ouvir um pouquinho do que é MGM, já conseguimos entrar um pouquinho no universo MGM, então vamos falar hoje do nosso carro-chefe da live, né? O kit porta pronta de madeira. Esse kit que vocês vão encontrar em todas as lojas Obramax, é a nossa parceria forte com a Obramax. E para quem está pensando em construir, seja em pequena escala, seja em grande escala, desde uma pequena reforma, desde uma construção de um edifício, a gente vai encaixar esse kit porta-pronta, porque vocês vão ver que é um kit muito bonito, ele é moderno, ele é elegante e, acima de tudo, ele é muito fácil de instalar. A gente costuma dizer que para todo mundo pode nunca ter colocado um prego, mas para instalar o nosso kit porta-pronta a pessoa consegue. Tá? Ela não precisa entender de marcenaria, não precisa entender de carpintaria, mas ela com certeza vai instalar o nosso kit porta-pronta. Pessoal, então o nosso kit já vem pronto para instalação. Por que ele vem pronto? Quando vocês receberem o kit, vocês vão receber a folha de porta, vão receber o batente, as guarnições ou os alisares, as fechaduras, a fechadura, as dobradiças e o mais importante, pessoal, para quem aí já acompanhou obra, tem um certo conhecimento, sabe o tanto que é difícil fazer marcação de fechadura, fazer marcação de dobradiça, colocar no esquadro, colocar no requadro. Não precisa, nosso produto já vai pronto. Ele já vai todo dentro de um gabarito, com as dobradiças instaladas, com a fechadura instalada, com o trinco e com a contratesta da fechadura instalada. Por isso que é muito fácil. Gente, o nosso kit ele é indicado tanto para ambientes residenciais quanto para ambientes comerciais. Então, para todo tipo de ambiente, ele é indicado. Ele só não é indicado para o ambiente externo, para aquele ambiente em que o kit vai ficar na chuva. Por quê? Porta de madeira com água não combina. Mas o produto MGM tem um diferencial que vocês vão entender um pouquinho à frente, quando a gente está falando de água. Uma coisa super importante, pessoal,
e o Wesley, que trabalha aí na Obra Max, pode confirmar para a gente também, é a importância de produtos normatizados e dentro das regras e normas em metro, ABNT e tudo mais. E o nosso kit, ele recebe essas normas. O nosso kit, ele é feito todo dentro dos padrões para oferecer qualidade e segurança. Então, quando você for construir, for reformar, além de olhar qualidade, estética do produto, funcionalidade, é muito importante também entender se esse produto é normatizado ou não. E o melhor, nós oferecemos 5 anos de garantia contra ataques de cupins para os nossos produtos. Pessoal, e aí vamos entender um pouquinho do que está por dentro desse kit. Porque, Pedro, mas eu encontro no mercado várias opções. Como que isso é composto? Qual que são as diferenças de portas, né? Então, eu vou explicar para vocês, pessoal, alguns diferenciais e questões muito importantes para que vocês fiquem atentos. Primeiro ponto, eu queria falar sobre o batente MDF Ultra, tá? Porque no mercado a gente encontra diversos tipos de materiais, mas tem um que ele é essencial para garantir a qualidade e durabilidade do nosso produto. Então, vocês podem acompanhar aqui embaixo no canto da tela que a gente tem ali 4 tipos principais de materiais usados na fabricação de portas. Então, nós temos o aglomerado, que são pequenas lascas de madeira, que elas são aglutinadas com cola e prensadas. Então, ela é um produto que, com o tempo, ele é totalmente avesso à água. Por quê? Como ele é muito poroso, a água entrando ali, ela faz a expansão do meu produto. Então, é aquele produto que, popularmente, ele vai estufar. Depois, pessoal, a gente tem o MDF. O MDF já é um produto em que a madeira ela é triturada. Ela é bem miudinha e prensada com aglomerantes para que ela fique um pouco mais resistente. E aí, esse produto já confere um pouco mais de durabilidade, mas ainda assim ele não é resistente à água. E aí a gente tem lá na última colocação, que é o compensado, e eu vou falar já do MDF Ultra. Esse compensado são lâminas muito finas de madeira que são prensadas uma em cima da outra. E essas lâminas também oferecem esses poros, esses vazios entre os produtos. E isso aí é o que causa esse estufamento quando entra em contato com a água. E aí, para trazer um produto de qualidade, a MGM questionou: o que eu posso colocar nos meus produtos? E aí vem o MDF Ultra. O MDF Ultra, pessoal, ele é um aglomerado de madeira moída com aglomerantes, só que ele recebe um tratamento térmico-químico, para que esses poros não existam. Então, ele não absorve a água. Então, é um produto resistente à água. Pedro, posso molhar? Não, não posso molhar. Não é um produto que possa ficar imerso e exposto à chuva. Mas é um produto que eu posso usar no meu banheiro, que eu posso usar na minha cozinha, que são produtos que, se eu tiver o mínimo contato com a água, não vai estufar, como acontece com os outros tipos de madeira. E aí, pessoal, vamos olhar nessa figura, nessa bolinha de cima aí, em que a gente tem 2 pontos. Por que o nosso produto é chamado de folha semi-oca? Porque eu tenho 3 tipos. O produto que é oco, o semi-oco e a porta maciça. A porta oca é aquela que, quando você dá um toquezinho nela, parece que você vai atravessar ela, que ela não tem nada. Ela é só o gabarito que fecha a porta e as folhas que as revestem, que é o revestimento melamínico, que eu vou explicar já já. A nossa folha, ela recebe essa colmeia. Essa colmeia, pessoal, é de um material em que ele atua sendo isolante tanto térmico quanto sonoro e deixa o meu produto mais leve. Porque a madeira maciça, apesar de muito interessante, ela é muito pesada e muito caro. Então, eu não consigo entregar um produto de alta qualidade, mas com custo-benefício. Então, por isso que nosso produto é com a folha semi-oca. E, por fim, eu tenho o revestimento melamínico. Esse revestimento melamínico é como se fosse uma fina lâmina de
de material plástico em que eu consigo colocar um adesivo, um acabamento por cima dela, é um material super resistente e que vai dar o acabamento da minha porta. E aí, pessoal, outra característica, que são os dualizares ou as guarnições e os nossos batentes reguláveis. E a nossa borracha de vedação e anti-impacto. Essa borracha, pessoal, ela é colocada em toda a extensão do meu kit para que na hora que a porta vai bater, não é aquela porta que faz aquele estrondo. Porque esse estrondo é o que danifica muito o produto. Então, nós colocamos nos kits porta-pronta MGM essa borracha anti-impacto e vedação para coibir troca de calor no ambiente, então o ambiente fica mais confortável, climatizado. Anti-impacto para poder prevenir essas batidas e danificar o meu produto, e também a vedação sonora. E aí, aí que vamos dizer assim, o pulo do gato do kit porta-pronta. Pedro, como que eu vou mandar a minha porta, como eu vou comprar uma porta se eu não sei a espessura da minha parede? Então a MGM desenvolveu os alisares e os batentes reguláveis. E aí, pessoal, mais uma vez, toda vez que eu disser alisar, são as guarnições. É porque cada região tem uma nomenclatura. Mas alisar e guarnições é a mesma coisa. Pessoal, eu tenho aqui uma amostra do que é o nosso alisar, tá? Regulável. Então, esse lado aqui, esse lado maior, é onde vai dar o acabamento na parede, tá? E aí, do lado de cá, esse lado mais fino, olha, se você olhar aqui, ele parece um L, né? Então, esse lado é o que vai ficar na parede, esse lado é o que vai ficar dentro do batente. E como ele tem uma extensão de encaixe dentro do batente, eu consigo regular, ou que ele entra mais dentro do meu batente ou um pouquinho mais para fora, para que aí eu consiga fazer essa regulagem. E é por isso que ele consegue tanto se adequar na largura da minha parede quanto no meu acabamento. Nos próximos slides eu vou detalhar um pouquinho melhor as medidas para vocês. Pessoal, hidratar um pouquinho a garganta, e aí a gente tem as dimensões ajustáveis do alisar. Então, vamos reparar. Essa parte que está em marrom é o meu batente. E ali a gente pode enxergar o seguinte: essa seta verde mostrando que eu tenho um ajuste para o lado direito, que seria para o lado de dentro, e um ajuste para o lado de fora. Entenderam? Conseguem compreender? Se alguém tiver uma dúvida, pode chamar no chat que a gente esclarece essas dúvidas para vocês. Tá certo? Ó, Pedrão. Então, diga, vamos lá, Wesley. O cliente aqui quer saber, ó, se ele perguntou se ele pode embutir no drywall também, esse kit porta. Pode embutir no drywall também, tá? Ele pode ser embutido tanto no drywall, em determinadas divisórias, aquelas antigas divisórias PVCs. É só ele adequar, porque nós temos 4 tipos de requadro. O requadro de 100, 120, 140 e o de 160. Isso está em milímetros, pessoal. Então, o requadro, quando eu falo, é a espessura da parede. Então, eu posso ter espessura da parede de 10, de 12, de 14 e de 16, tá? E aí, aqui a gente tem os ajustes. Nesse último ponto da nossa tabela aí, para o nosso cliente, para o nosso telespectador que perguntou sobre se pode no drywall, pode sim. Então, é só reparar. E aí a gente vai ver o tamanho dos ajustes. Então, lá na última coluna, ali tem as nomenclaturas, tem as dimensões e o quanto varia. Então, o meu requadro, o meu kit, que tem um requadro de 100 ou requadro de 10, ele pode ter de 10, a minha parede pode ser de 10 a 13 centímetros, que é o máximo que ele vai regular. O meu requadro de 12, ele vai regular de 12 a 16. O meu requadro de 14, ele regula de 14 a 18 centímetros. E o meu requadro mais largo, que é o de 16, ele vai regular de 16 centímetros a 20 centímetros. Então, a parede de drywall, Wesley,
ela geralmente é um pouco mais fina. Então, provavelmente ele teria que pegar aí um requadro de 10 e entender que a menor espessura, o número que está à esquerda, é o menor tamanho que ele vai conseguir colocar. E o número à direita é o tamanho máximo que ele consegue. Então, se eu levar um requadro a minha parede tem 12 centímetros, eu posso tanto optar pelo meu requadro de 10, porque ele ajusta de 10 a 13 centímetros, quanto eu posso usar o requadro de 12, que ele vai de 12 a 16 centímetros. Vamos seguir, pessoal? Vamos para o próximo. E aí, pessoal, nessa tabelinha de baixo, só para explicar para vocês, nós temos esse padrão de regulagem porque eu preciso garantir uma quantidade mínima que a minha régua do alisar, da minha guarnição, ela fique presa dentro do meu batente. Porque se eu deixo muito no limite, o meu batente ele pode vir a soltar. Então, por isso que eu tenho essas dimensões para serem colocadas e para serem guardadas aí dentro. Tá? Vamos seguir. Pessoal, vamos começar a falar então da instalação. Pedro, já entendi o que é o produto, já entendi as qualidades, já entendi a MGM, mas e aí? O que eu vou precisar para essa instalação? Pessoal, vocês vão ver que é muito simples. Para a instalação, eu vou precisar de espuma expansiva, tá? Essa espuma expansiva eu encontro na Obra Max também. Cunhas, essas cunhas, pessoal, é para fazer o travamento do meu kit na parede. Então, eu vou fazer a medição do meu kit, centralizei ele, travei com a cunha em 3 pontos e depois eu vou fazer espuma expansiva. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar para vocês já já. O que eu preciso de material de ferramenta, pessoal? Trena, nível bolha, martelo, o estilete ou uma serrinha e uma chave de fenda. Essa chave de fenda é para a gente fazer o ajuste da minha fechadura. E para proteção, pessoal, isso é muito importante, mesmo sendo um kit muito fácil, é sempre interessante que tenham esses EPIs e esses cuidados. E aí eu tenho luva de proteção, tá? Para evitar cortes, óculos de proteção, que porventura pode ter uma farpa, alguma coisa do tipo, e o meu calçado de segurança. Pessoal, então agora a gente tem o passo a passo da instalação do meu kit. Eu tenho a preparação do vão, e aí se o meu vão está no tamanho e eu preciso deixar ali um espaço de 1 a 3 centímetros no máximo para encaixar o meu kit. O meu kit ele tem largura de 60, 65, 75 e 85. Então, se a minha parede, o vão é de 60, eu não posso deixar só os 60 centímetros. Eu tenho que deixar 3 centímetros para cada lado e na altura para eu fazer o encaixe facilitado e a aplicação da minha espuma expansiva. Preciso aprumar e nivelar o produto, então eu vou utilizar o nível bolha para entender se o meu produto ele não está pendendo nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para frente, nem para trás. Quando eu faço esse aprumado, então eu nivelei do lado direito, vou lá e coloco uma cunha. Essa cunha é um pedacinho de madeira que eu vou colocar lá para poder travar. Fiz todas essas instalações, pessoal, eu vou aplicar a minha espuma expansiva. Espero 24 horas para a secagem da espuma. Depois eu posso fazer a instalação dos alisares, da fechadura. E aí uma dica muito importante, vamos manter sempre a folha de porta fechada durante a instalação. Pessoal, aqui ficou um pouco muito superficial, então vamos conhecer o nosso kit, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, a gente volta, fala um pouquinho sobre a limpeza do material, como que funciona, mas é muito importante, pessoal, conhecer o kit e conhecer como que ele é entregue. Fui lá na Obra Max, como que o meu kit como que eu vou receber, como que eu vou escolher o meu kit. Tá, pessoal? Então agora a gente vai para um outro cantinho ali para eu poder mostrar um pouquinho do kit para vocês. Tem alguma dúvida do pessoal aí, Wesley? Então, galerinha, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui para a gente que a gente vai estar respondendo elas ao vivo aqui para vocês, tá bom?
Por enquanto foi só a dúvida mesmo aqui do Marcos em relação, né, se ele poderia embutir no drywall. Perfeito. Então, eu vou lá mostrar para vocês, pessoal, um pouco mais sobre o nosso kit. Então, aqui eu tenho o nosso mini kit, que ele vai ser utilizado para a gente poder explicar um pouquinho melhor para vocês, porque fica um pouco mais fácil de manusear. Mas esse aqui, pessoal, é o kit que vocês vão receber na ObraMax. Eu já tirei um pedaço da embalagem dele, tá? Ele vem todo enrolado numa película de plástico para evitar arranhões e determinadas avarias. Então vocês podem ver que é um kit que vem muito bem protegido, tá? Porque ele recebe todas essas botinhas aqui que a gente chama de papelão para protegê-lo. E a nossa folha de porta, pessoal, ela também recebe uma película plástica para que ela também não arranhe durante a instalação. Então essa película aqui, vocês não vão retirar ela no primeiro momento. Então recebi o meu kit, comprei o meu kit lá na ObraMax, tirei a película de papelão, tirei a película de plástico, tirei as minhas botinhas, e aí vocês podem observar que do lado do kit, vocês vão receber esse conjunto aqui, ó, que são as guarnições, tá? Pessoal, essas guarnições aqui são os meus alisares. Então vocês vão ver que vocês vão receber 4 alisares de dimensões maiores, que são para dimensões internas e externas, e um alisar menor, que é para poder fazer o acabamento na cabeceira do meu kit porta-pronta, tá? Então eu vou deixar esse aqui do lado para poder mostrar para vocês. Então vou tirar todos a minha embalagem do meu produto, tá? E aí, pessoal, vocês podem observar aqui que o meu produto, ele vem com essas travas. Essas travas aqui, pessoal, elas não podem ser retiradas, tá? Essas travas aqui, elas são justamente para não deixar o meu produto ele sair fora do esquadro, tá joia? Eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês, para que vocês consigam enxergar melhor como é o meu kit. Pessoal, aqui, então vocês podem olhar que tem a parte de dentro do meu kit. Essa parte aqui é instalada de forma da parte interna e aqui da parte externa, tá? Um outro detalhe, pessoal, é que essa porta, como eu disse anteriormente no vídeo, a folha de porta tem que estar sempre travada, tá? Ela não pode abrir nem movimentar. Por quê? Se eu abrir ou movimentar, ela pode danificar o meu produto, tá certo? E aí, pessoal, eu vou utilizar um mini kit agora para explicar uma coisa para vocês. Ele vem travado. Eu vou chegar mais perto da câmera. E aí a gente vai dar um ajustezinho na câmera para ficar um pouquinho melhor para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Que aqui embaixo, ó, no meu produto, eu vou levantar aqui para poder mostrar para vocês também, vai vir essa trava. E junto com essa trava vai vir uma cunhazinha. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Essa cunha, pessoal, ela vem aqui, ó, colada no meu produto, tá? E ela é muito importante para ser colocada no kit, essa cunha aqui, tá? Ela é muito importante de ser colocada na base do meu kit. Por quê? Para que ele não fique todo no piso e na hora que eu faço a abertura, ele vai bater. Então isso aqui, na verdade, já é o calço para minha porta, para que eu não tenha problema depois na hora da abertura. Tá certo, pessoal? Então, como que vai ser a instalação? Eu fiz todo o meu, já preparei o meu kit para instalação, e aí eu vou colocá-lo no vão, no respectivo vão, que eu já deixei 3 centímetros do lado, 3 centímetros do
do outro para poder fazer a colocação. Coloquei o meu kit, fiz as marcações, as 3 marcações de um lado, 3 marcações do outro. Como eu tenho aqui embaixo a minha marcação, o meu gabarito, eu não preciso colocar a cunha em cima do produto, porque ele já está nivelado. E aí, conferir todas as medidas, conferir se está tudo certo. O que eu vou fazer? Aplicar espuma expansiva. Tá certo, pessoal? E, importante, uma coisa muito importante no kit de vocês. Vocês vão receber... Pedrão. Pode falar, Wesley. Tudo bem? Então, o Marcos aqui, eu tenho uma dúvida, ele perguntou, se eu não posso abrir ela, né, como que eu vou nivelar, né? Se eu não posso abrir, como vou nivelar no outro lado? Você sempre faz a instalação do lado externo do ambiente, Marcos, tá? Antes, você precisou colocar, sair e voltar, você não pode deixar ela com a folha aberta. Mas se caso for necessário, você pode fazer essa abertura para passar de um ambiente para o outro, tá certo? Você só não pode deixá-la com a folha de porta aberta. Ela não pode ser instalada dessa forma e deixar assim, tá? Então, sentiu a necessidade de fazer a instalação, você precisa passar de um lado para o outro, pode abrir a porta, nivela o meu produto e aí depois fecha novamente a minha folha de porta, tá certo? Então, por isso que eu sempre faço a instalação do lado externo, porque como o meu produto ele já vem travado, vocês veem que eles têm 3 travas, ele não sai do gabarito. Então, se eu nivelei do lado externo, todo o meu produto ele já vai estar nivelado. Mas, sentiu uma necessidade, por alguma urgência, precisa passar de um ambiente para o outro, pode abrir, não tem problema, mas ele não pode ficar as 24 horas de secagem com a folha de porta aberta. Perfeito. É Marcos, né, Wesley? Isso, Marcos. Marcos, se eu conseguir explicar, se não, você pode chamar aí que a gente tenta explicar de uma outra forma para você, certo? Pessoal, e aí, uma coisa importante para vocês verem, que é a nossa borracha anti-vedação, tá? Que ela fica, vou chegar um pouco mais próximo para que vocês vejam, ela fica aqui dentro do meu kit, tá? Então aqui, ó, é toda a minha borracha anti-vedação. E apesar de estar no mini kit, ele é uma cópia extremamente fiel do meu produto. Então vocês podem observar que a contratesta da fechadura já vem instalada, as dobradiças já vêm instaladas e a fechadura já vem com toda a furação, toda a usinagem, todos esses furos aqui já vem pronto. Aqui eu já deixei instalado para a gente poder facilitar o processo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que vai vir o produto para vocês e como que vocês vão fazer. Então, além do meu produto, vocês vão receber no kit esse pacotinho aqui, pessoal. Esse pacotinho aqui é onde vem as nossas fechaduras. Então, vocês podem observar, eu vou trazer o kit aqui para vocês. Se você puder vir com a câmera, por favor, que acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para poder mostrar. Aqui, pessoal, tem já o furo das minhas fechaduras, tá vendo? Então, o meu produto ele vai vir dessa forma. Você não precisa nem furar a folha de porta, ela já vem certinha, tanto para receber a maçaneta, quanto o cilindro, quanto os furos também da minha contratesta. Tá certo, pessoal? Vamos colocá-los aqui. E aí, Pedro, fiz todo o nivelamento, conferi todas as medidas, coloquei a espuma expansiva, e aí qual que é o próximo passo? Esperou 24 horas. Importante, pessoal, perguntaram aí no drywall se ele poderia ter sido instalado no drywall. Ele pode tanto ser colocado com a espuma expansiva, quanto ele pode ser utilizado também em bucho e parafuso, tá? A instalação é um pouquinho mais complexa, porque tem que fazer as marcações e os furos, mas eu posso instalar também com bucho e parafuso. Mas a melhor instalação, pessoal, para não ter que usar furadeira, não ter que furar minha parede, o drywall, é com a espuma expansiva, ok? Fiz a colocação da espuma, qual que é o próximo passo?
Aí, pessoal, nós vamos fazer a colocação dos nossos alisares ou das nossas guarnições, tá? Vocês vão perceber que quando vocês receberem os produtos, pessoal, nós temos dois tipos de acabamento. A gente tem o acabamento, aliás, vocês podem fazer o acabamento reto ou o acabamento de meia esquadrilha. Então, deu 24 horas do produto, posso já movimentar a porta, vou fazer o seguinte. Aqui, pessoal, isso foi uma dúvida que às vezes o pessoal tem dúvida. Pedro, aonde que vai encaixar o meu alisar, a minha guarnição? Os nossos batentes, pessoal, eles já recebem esse friso aqui, ó, esse furo. Pode ser que em alguns batentes ele venha tampado, mas ele é fácil de visualização. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu batente e vou colocá-lo aqui, ó. E aí é a regulagem que eu faço. Opa, peraí, está no lugar errado. Fiz a colocação do meu batente. E aí eu estou dando um acabamento, tá? E aí eu vou fazer isso de todos os lados da minha peça. Então fiz de um lado, do lado interno, do lado externo. E aqui em cima eu faço o acabamento da minha esquadrilha. Pedrão, tem mais uma dúvida aqui, ó, do Oi, pessoal. vamos lá, ué. O Carlos está perguntando se a secagem total da espuma, tanto na alvenaria ou no drywall, é a mesma. Se a duração, o tempo de duração. É a mesma pelo seguinte motivo. A espuma expansiva, ela em contato com o ar, ela já inicia o tempo de secagem. Então, a aderência dela não é relativa ao material em que ela vai aderir, e sim a exposição dela ao ar, tá? Então, essas 24 horas é uma margem de segurança, tanto para a alvenaria quanto para o drywall. Perfeito, Pedro. Beleza? Então, pessoal, aí nós temos as duas opções de fazer esse acabamento, tá? Eu posso fazer tanto o acabamento reto quanto o meia esquadrilha, tá? Meia esquadrilha, pessoal, é aquele acabamento em que ele tem os 45 graus, tanto de cá quanto de cá, tá? E aí eu posso fazer o ajuste do meu batente. E vocês vão ver que ele é totalmente ajustável. Pessoal, aí uma dúvida muito comum. Pedro, o quanto o meu batente ele vai, o meu alisar, a minha guarnição, ela vai entrar para dentro e vai sair do batente? Pessoal, ele vai até ele ficar rente à parede, tá? Então, por isso que é sempre importante você ter a dimensão da sua parede para poder comprar o kit certo para poder encaixar. Então, fiz o encaixe e vou até ele encostar na minha parede. E aí eu faço a instalação. E aí uma dúvida, já aproveitando, uma dúvida que o pessoal pergunta: Pedro, posso passar cola? Posso passar silicone? Posso colocar um preguinho? Pessoal, não tem necessidade, tá? Vocês podem colocar sim, pode utilizar uma determinada cola, só cuidado com produtos abrasivos, tá? Produtos, aqueles produtos que queimam, sabe? Tem que tomar cuidado, porque senão você pode cair na superfície do produto e danificar, mas não tem a necessidade de colocar nem silicone, nem cola, nem preguinho, ok? Por quê? Pessoal, ele sofre um encaixe muito grande. Vocês veem que para poder tirar, ele é muito difícil. E como o kit ele é muito versátil, ele é interessante que ele possa sair. Se você colar, você não consegue. Aqui eu estou fazendo força para poder tirar e ele é extremamente difícil. Então, não tem a grande necessidade de fazer a colocação de cola, de coisas do tipo, tá? Então, eu só tirei aqui para mostrar para vocês e que o encaixe ele é realmente bastante, fica bem fixado, certo? E aí, pessoal, vocês podem escolher se aqui o acabamento vai ficar reto, tá? Ou se ele vai ficar, se você deseja fazer aquele acabamento meia esquadrilha. O acabamento meia esquadrilha, você faz o corte 45 graus aqui, 45 graus ao contrário,
e os dois vão se encaixar aqui, tá? Lembrando, pessoal, o meu alizar, ele vem com uma dimensão um pouquinho maior do que a minha porta para que vocês façam o acabamento, tá? Porque lá no piso pode ter um certo desnível. Então, esse desnível é onde eu vou conseguir colocar o meu produto, regular ele. Então, ele é regulável tanto na profundidade do meu batente, quanto também na altura. Então, ele é todo regulável, tá? Vamos agora, pessoal. Fiz a colocação do meu batente. Agora, a gente vai fazer a colocação da fechadura. Então, vamos abrir o kit. O kit vem todo lacrado. Eu vou mostrar para vocês as peças que compõem o kit para poder fazer essa instalação. Pessoal, vem um preguinho. Esse preguinho aqui é de travamento das minhas maçanetas. A gente vai ver ele lá no final. 2 maçanetas na cor cromada. A nossa maçaneta Modena, tá? Aí, qualidade MGM. E o importante, pessoal, essa maçaneta também faz parte do mix de produto da MGM. Então, se porventura precisar, ela é compatível e você também encontra no mercado. Pessoal, tenho essas pequenas buchinhas, tá? Essas buchinhas aqui, elas vão ser colocadas na minha fechadura, tá? Na hora da instalação, elas são colocadas aqui, para que elas, você faça o perfeito encaixe delas nas portas. Tenho aqui as minhas rosetas, tá? Essa aqui é a roseta das maçanetas. Então, ela vai ser colocada... Vou tirar aqui a borrachinha. E ela vai ficar dessa forma na minha porta, tá? Esse é o acabamento final do meu produto. A roseta do cilindro. Esse aqui é onde vai passar o cilindro da minha chave. E o meu cilindro com 2 cópias de chave, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que isso é colocado na nossa porta e ele fica no resultado final. Pedro. Oi. Tem um telespectador aqui, ó, que perguntou, o Adenildo Vieira. O lado de abertura das portas é sempre para o mesmo lado? Não, não. Nós temos, Adenildo, eu tenho porta direita e esquerda. E aí, como eu tenho o meu produto, ele já vem pronto dentro do gabarito, isso é muito importante, é uma pergunta importantíssima. Então, eu preciso escolher se o meu gabarito se ele é para o lado direito ou se ele é para o lado esquerdo. Mas aí, como que eu vou saber se o meu produto ele é direita ou ele é esquerda? Vocês vão se colocar, pessoal, uma dica que não falha, tá? Do lado de fora do ambiente, você está do lado de fora. Colocou a mão na maçaneta e fez o movimento de abrir. Se ele abriu para o seu lado esquerdo, a porta é esquerda. Se eu estou do lado de fora do ambiente, peguei na maçaneta da porta, fiz o movimento para o meu lado direito, a minha porta é direita. Tá? Então, eu preciso sempre ficar atento a esses critérios. E aí, pessoal, é o seguinte, se caso vocês não tiverem, ainda estou em dúvida se é esquerda, se é direita, vai do lado de fora do ambiente. Então, você vai comprar uma porta para o seu quarto. Fica do lado de fora do seu quarto e tira uma foto. E leva lá para o Wesley da Obramax e fala, Wesley, essa porta é direita e essa porta é esquerda. Que aí ele vai te ajudar, tá? Mas é sempre essa regra, pessoal. Estou do lado de fora, olhando para frente do meu ambiente. Então, estou lá no quarto. Olha, eu vou fazer um movimento para o lado direito, a porta é direita. Se eu vou fazer um movimento para a esquerda, meu produto é esquerdo. Beleza? Perfeito, Mais Pedro. alguma dúvida, Wesley? Bom, tem uma outra dúvida aqui, ó, do Breno. Em relação ao acabamento de 45 graus, aonde iniciaremos o corte para que os alisares se encontrem e o acabamento fique perfeito? Wesley,
Breno, né? Isso. Breno, essa aí é uma dúvida e é um pouquinho mais complexa essa dúvida sua, tá? Então, o que você vai ter que observar quando você for fazer a instalação do teu alicerce? Quando ele vai fazer 45 graus, o que acontece? Eu preciso que tenha um corte, que o corte aconteça aqui e eu tenho um outro corte aqui. Por quê? Então, o que ele vai fazer? Eu vou cortar da ponta de cima e vou fazer um corte para cá, tá? Quando eu fizer esse corte, eu utilizo de gabarito fazendo o contrário dele, começando nessa parte de cima e fazendo um corte para cá. Por quê? Eu libero esse espaço aqui e libero um espaço. Então, essa ponta se encaixa aqui, tá? Então, eu sempre vou... Primeira coisa, Breno, você vai ajustar a posição final do seu alizar. Então, você já mediu o alizar, já fez o corte dos alisares da vertical. O que você vai fazer, Breno? Você vai pegar o teu alisar da horizontal e vai ver até onde a ponta dele encontra com esse outro alisar aqui, tá? E aí vai ser o tamanho que você tem que cortar de cá e de cá. Feito isso, o que você vai fazer? Um corte da ponta daqui, aqui, do início do batente vertical até o começo do batente horizontal e depois você utiliza esse gabarito aqui para fazer o corte do lado de cá. E aí, o que vai fazer? Um corte encontra o outro. Certo? E aí, Breno, se caso ainda não ficou a dúvida, já fica mais um tema para a nossa live, que aí é fazer os cortes em 45 graus, que se precisar a gente volta aqui e faz esse corte para ficar um pouco mais claro. Tá certo? E aí, Breno, ainda tem mais uma questão. Sentiu dúvida? Tem as nossas redes sociais que eu vou deixar ali no final, que a gente dá todo o suporte para você lá também. Certinho? Mais alguma dúvida, Wesley? Por enquanto, só isso mesmo, né? O pessoal tem bastante dúvida em relação a como fazer esse corte e também a dúvida que foi sanada sobre o lado de abertura da porta, né? Os clientes têm muita dúvida em relação a isso e eu acho que agora está bem explicado, todo mundo conseguiu entender. Ah, perfeito. E aí, pessoal, volto a repetir, caso ainda tenha dúvida, a gente está sempre à disposição para voltar a fazer outras lives e tirar dúvidas nas nossas redes sociais. O Wesley e o pessoal da Obramax também está sempre junto. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, nosso tempo está um pouco curto, então a gente precisa avançar um pouquinho. Assim vai ficar a nossa instalação. Então, a fechadura, ela sempre vai ficar... eu preciso colocá-la do lado interno, e aí é uma dica muito boa, pessoal. Quando vocês pegarem a fechadura, tá vendo que ela tem esse pequeno furinho? Esse furinho aqui, pessoal, ele fica para o lado de dentro do meu ambiente, tá? Ele sempre vai ficar aqui do lado de dentro do meu ambiente. Então, ele vai ficar do lado externo do meu ambiente. Então, fechei a porta, ele vai estar do lado externo do ambiente. Por quê, pessoal? Isso é uma questão de segurança. Depois que eu fizer o encaixe das minhas fechaduras, eu vou simular aqui para vocês. Olha, fiz a colocação dele, certo? Nessa colocação, ele tem esse preguinho. Esse preguinho para poder fazer o encaixe. Se eu coloco ele para dentro do meu ambiente e porventura eu esqueça de colocar esse preguinho, tá? Quando eu fizer o movimento de abrir e puxar, a minha maçaneta ela pode soltar. Isso aí é em todas as maçanetas, não só da MGM, é uma questão normativa. Então, se eu coloco ele para o lado de dentro e ele solta, e a parte de fora também solta, como que eu vou sair do meu ambiente? Então, se eu estou do lado externo, é uma questão de segurança, e aí eu consigo, do lado externo vai ficar a minha parte do macho, tá? Que é essa parte que tem essa serrilha, e aí ela é colocada para o lado externo, porque qualquer segurança, qualquer emergência, ela está para o lado de fora, você não fica preso dentro do ambiente, tá? Então, isso aí é uma dica de segurança.
Pessoal, fiz essa colocação, então eu vou fazer a colocação no meu produto, faço a colocação da maçaneta com a colocação das minhas borrachinhas, faço a colocação da minha roseta, fiz a colocação da roseta, eu vou do outro lado aí, encaixo o pino. Mesma coisa no cilindro. O cilindro, pessoal, ele vai vir o vão, você vai... Lembrando que o cilindro, ele tem essa abinha aqui, você vai colocar ela para baixo, essas duas abinhas, tá? Aí, colocou essas duas abinhas, vai passar ele no vão e depois é só você vir por fora, aqui, ó. E parafusar, tá? Parafusou aqui esse parafuso, você vai apertar o cilindro e aí ele está pronto para poder ser utilizado, ok? Pessoal, nosso tempo está acabando. Quero deixar alguns recados com vocês ainda sobre alguns cuidados com os nossos produtos e tirar mais algumas eventuais dúvidas, tá certo? Espero que aqui na questão da instalação eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho mais dos nossos produtos. E aí agora eu vou voltar para poder falar um pouquinho para vocês sobre algumas características. Tá joia? Chegou mais alguma pergunta aí, Wesley? Bom, o Joaquim, ele quer saber se vocês vendem a ferragem para instalar fechaduras, fazer a furação. Sim, também fazemos a instalação. A gente tem toda a linha de fechadura também para poder fazer a instalação. De repente você tem uma porta já lá colocada e não quer precisa de uma nova fechadura, a gente tem toda a ferragem também. Faz parte do nosso mix de produto, tá? Pessoal, Pedro, eu já tenho batente, quero só a folha de porta? Temos também, tá joia? Pessoal, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre as limpezas e cuidados dos nossos produtos para que eles durem para a vida toda, tá? Então, na nossa apresentação aí, eu trago para vocês 5 dicas principais. O nosso produto, ele tem 5 anos de garantia contra cupins. Preciso limpar o meu produto. O que eu vou utilizar? Sempre uma flanela, mas pode ser qualquer tipo de pano macio, tá? Não pode ser pano de chão, tem que ser um pano macio, porque senão ele pode arranhar as nossas, o acabamento das nossas peças. E por falar em acabamento, pessoal, eu citei no começo, mas eu quero reforçar com vocês que a gente tem 4 tipos de acabamento. A gente tem o Carvalho Alfa, Carvalho Quebec, o Mogno, que é esse kit que eu mostrei para vocês, e o branco. E também a gente tem a opção da peça lisa ou a decorada. A decorada é semelhante a esse kit que eu mostrei para vocês, que ele tem já esses desenhos, e a gente tem diversos tipos de desenhos aí para vocês poderem escolher. E aí, só passar na Obra Max que a gente tem todos os nossos produtos lá expostos para que vocês consigam escolher o melhor. Para limpeza, pessoal, suponhamos que tem algo ali que a flanela não conseguiu tirar. Vocês não utilizam produtos abrasivos, álcool, determinados ácidos, produtos de limpeza à base de soda. Esses produtos não podem ser utilizados porque eles vão corroer o nosso acabamento e a nossa pintura, tá? Caso necessário, você pode limpar um paninho úmido com água, faz a limpeza, no máximo utilizando o detergente, faz a limpeza e seca. Se for necessário, você também pode utilizar ali uma cera líquida para móveis para poder deixar o produto mais bonito ainda. E periodicamente, pessoal, as dobradiças, tá? Fazer com grafite em pó, tá ok? Mas nas dobradiças, nas fechaduras não. E nas dobradiças não utilizar aquele olhinho, tá? Aquele famoso olhinho de máquina, não utilizar ele, porque ele vai juntar resíduos e vai começar a travar sua porta, tá certo? Pessoal, estou aberto para dúvidas, tá certo? Deixo aqui as nossas redes sociais.
E aí nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, também temos o nosso canal do YouTube, tá aí o nosso site, tem o nosso WhatsApp, que tem um time inteiro para poder atender vocês. E aí já aproveito um pouquinho para dar um pequeno spoiler, que nas próximas semanas vem uma novidade muito bacana da MGM para os nossos consumidores, né, tá? Para os nossos clientes. A gente entende que cada vez mais a gente precisa estar perto, então a gente vem com um projeto muito bacana para estar cada vez mais perto dos nossos clientes. Então, para saber mais dessas novidades, vamos ficar atentos nas redes sociais. Temos o nosso telefone também, nosso principal meio de contato, e tem o nosso endereço, que quem quiser vir fazer uma visita para nós aqui em Minas Gerais, sempre vai ser um prazer receber vocês. Aqui em Monsenhor Paulo sempre tem um pão de queijo, um cafezinho quente, que é como o mineiro sempre recebe seus convidados, então estão sempre bem-vindos aqui. Wesley, tem mais perguntas? Estou à disposição e vamos bater um papo. Perfeito, Pedrão. Bom, acho que a única dúvida aqui da galera que ficou para responder é o seguinte: na questão dos perfis, certo? Do alisar regulável, né, no caso, para ser instalado no drywall, no montante de 48 milímetros, que no caso seria no total aí 7 centímetros, teria algum batente, teria algum perfil para ele poder instalar essa porta? Não, nesse caso, o menor tamanho que nós temos é o tamanho de 10 centímetros para o requadro da parede. Para que, como eu disse, a gente tem os projetos especiais, é sempre interessante consultar a nossa equipe de engenharia para ver se é possível desenvolver um produto para atender os determinados clientes. Mas como geralmente é um produto que não tem larga escala e a maioria das residências, pelo tamanho da alvenaria e do acabamento, não é um produto padrão. Mas, como temos os projetos especiais, um time muito bacana de engenharia, é possível fazermos atender esse cliente. Mas lembrando que, de repente, esse requadro, a gente sempre tem que falar do requadro da parede e ele é acabado, tá? Então, de repente, ele tem 7 centímetros, mas se eu tiver ainda um acabamento com alguma cerâmica, alguma coisa do tipo que vai aumentar, de repente chega a 10 centímetros, eu posso utilizar. Perfeito, Pedro. Bom, queria agradecer a sua presença aí da MGM por inteiro, por esse conteúdo sensacional aqui que você trouxe para a gente, tá bom? E muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Wesley, em nome de todo o time MGM. Hoje eu estou aqui representando, eu que faço parte do setor de marketing, é um dos braços do nosso time comercial, mas a gente tem, como eu citei no começo, são 700 funcionários, a gente tem uma equipe muito grande para desenvolver, para poder entregar esse produto, para deixar qualidade para vocês. E as nossas portas estão sempre abertas. Essa é a nossa segunda live com a Obra Max. Espero que cada vez mais a gente consiga avançar, consiga trazer mais produtos, mais conteúdos, e essa parceria, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Rio de Janeiro, é um indicativo muito grande de sucesso para nós aqui. E para todo mundo que está nos assistindo, pode ficar atento nas nossas redes sociais, pode entrar em contato com a gente aqui, entre em contato com a Obra Max. Se quiser saber um pouco mais sobre o nosso kit porta pronta, a instalação da nossa folha de porta, sobre fechaduras, a gente fica sempre à disposição para vir e bater esse papo com vocês. É sempre muito gratificante. Perfeito, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, cara.